Jogo de Cintura. Olá, começa agora o Jogo de Cintura aqui pela TV Diário e também pela Rádio CDN 93.5. Este programa reúne mulheres para falar sobre suas vivências, sobre as suas leituras, impressões, sobre temas do universo feminino e também além, certo? Sempre com muita propriedade, com muita coragem e posicionamento firme. Eu estou aqui com a Débora Evangelista. Olá, boa tarde a todos e todas. Olá, Fabiane Sparrenberger. Oiê! E Daniela Minello. Hoje, como é que eu devo pronunciar? Bagulho Fitness. Bagulho Fitness. Gente, eu esqueço, gente. É tanta personagem essa mulher. Essa mulher múltipla. Bagulho Fitness, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você. Certo, gente. E hoje o nosso tema aqui do programa, ele se refere à pandemia. Mas, na verdade, é essa leitura nossa, né, do que a pandemia trouxe de aprendizado para a gente. A gente não sabe até quando vai ir essa necessidade de máscara, quando que a gente vai estar vacinado 100%, né, a população aí. Mas a gente sabe que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, né, gente? E com certeza o aprendizado dessa pandemia a gente vai levar para a vida, pelo menos as gerações que estão agora vivendo, né, esse momento. A gente sabe que uma última pandemia nesse grau, né, nesse nível de gravidade, faz o quê? 100 anos. As pessoas certamente, né, que viveram esse momento já se foram, a maioria pelo menos, mas a nossa geração e as nossas gerações que estão vivendo esse momento vão ficar marcadas aí para sempre. O que foi para vocês o aprendizado dessa pandemia sobre si mesma, sobre o mundo, as pessoas? Conta para nós aqui. Eu acho que a gente aprendeu a se reinventar. Porque talvez a gente tivesse, né, gurias, a gente sempre soube na teoria o que é, que a gente tem que se reinventar, que a gente tem que isso, que a gente tem que aquilo, mas chegou num momento que não é na teoria, é na prática. Eu tenho que aprender muito rapidamente as coisas para que eu possa interagir com outras. Então, assim, a questão das redes sociais, como se posicionar ali, afinal de contas, a notícia, né, que vai e que vem. Então, eu acho que a gente aprendeu a se reinventar. A noção de adaptação, e o ser humano é um ser extremamente adaptável, e aí não no sentido pejorativo, mas no sentido de conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Todo mundo teve que dar seu jeito. Cada um de nós teve que dar seu jeito. Então, eu acho que isso é muito importante, essa noção de conseguir ir além daquilo que é comumente esperado. Porque nada era esperado. Nada era imaginado que podia ou não acontecer, e nós tivemos que dar conta. Primeiramente era a previsão aí algumas semanas, um mês, 2, e foi indo, né, gente? Eu acho que isso aí, Carla, me veio o gancho agora. No meu caso, e obviamente no caso de muitas pessoas, é a gente lidar com a ansiedade, né? Para mim virou um mantra, um dia de cada vez. Porque a gente planeja férias, e planeja o próximo passo da carreira, e planeja. Sempre com um olhar muito, né, para frente. E para mim trouxe justamente isso. Eu consegui me despir um pouquinho desse excesso de futuro que tinha na minha vida, sabe? E consegui viver um dia de cada vez. Então, na redação tinha muitas perguntas que vinham, e tal coisa como é que vai ser? E tal editoria como é que a gente vai fazer? E tal coisa como a gente vai passar a fazer? Digo, gente, hoje nós vamos resolver assim. Amanhã não sei. E esse amanhã não sei, a gente foi aprendendo na marra. Na marra. Exatamente. Né? A gente não teve muita... Porque... Aprendeu fazendo e tendo que fazer. Então, eu acho... E também eu acho, gurias, a gente pensar mesmo no que faz sentido pra gente, né? Pra mim, foi uma decisão bem emblemática na minha vida. Foi, acho que a primeira vez que eu desisti de uma coisa, assim, que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu desisti de um doutorado. E isso, pra mim, gurias, foi libertador. Libertador. Não vamos entrar no mérito, doutorado maravilhoso, sabe? Mas que sentido faz aquilo para mim, sabe? Neste momento. E nesse momento, o quanta coisa, né? Quanto mudou na vida da gente. Então, para mim, foi assim, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter coragem. Para mim, foi um momento de muita coragem. Mas depois que eu fiz, eu só me aliviei e tive a certeza
que era essa decisão. Então, é realmente fazer o que a gente acha que faz sentido pra gente. É um exercício, hoje eu consigo fazer exercício todos os dias, gurias, de segunda a domingo. Eu faço exercício físico todos os dias. É o meu momento, eu sou prioridade. Então, a gente se conceder, né, esse direito, a gente sempre voltado muito para carreira, sempre tendo que mostrar muito cedo a que veio, né? A gente tem esse olhar sempre muito para o trabalho. E eu consegui disponibilizar um tempo para mim, que não é do meu filho, que não é da... É meu. E como é bom a gente fazer isso pela gente, né? Olha só, gente, dizer não. Dizer não, para mim, foi um grande aprendizado. E acho que se conecta com isso que tu falou, né? Bom, para quem não sabe, né, eu não me apresentei no início, disse o nome das gurias aqui, meu nome é Carla Torres e eu faço parte aqui da CDN em outros momentos também, apresento no final de semana o Companhia CDN. Gente, assim, ó, para mim foi dizer não e também incorporar um pouco daquilo que eu achava meio, assim, coisa de modinha, o mindfulness. Estar aqui agora, de fato, onde estiver, esteja de fato. Isso foi uma máxima que eu trouxe para minha vida. E tu sabe que me marcou muito numa coisa tão simples. Eu não tenho filhos, eu tenho bichinhos em casa, que para mim são como filhos. Desculpa, né, quem não considera, eu acho isso estranho de dizer, mas um momento em que eu senti que eu tinha conseguido era chegar no Abel, meu gato, e escovar ele e sentir o pelo dele naquele momento. Sentir, ver, tá ronronando, eu tô aqui mesmo. Eu fazia aquilo no automático, porque não pode criar nó. Vamos lá, meu filho, vamos lá, pentear. Não, é parar, conversar com ele e me sentir ali junto. Gente, o meu gato, ele tem problema, muitos gatos têm, que é assim, ó, às vezes tem um problema de sangue na urina. Muitos gatos machos, por exemplo, têm, né, principalmente. Esse gato, eu tenho certeza que ele filtra as minhas energias, ele filtra as coisas que eu sinto, porque ele realmente parou de ter esse problema com tanta frequência. Ele tinha isso quase que todas as semanas, alguma coisinha. Olha, sem mentira, deve fazer uns 2 ou 3 meses que ele não tem mais, sabe, daquele jeito. E eu tenho certeza que é a segurança que eu passo para ele. E eu fico imaginando isso para um filho, um ser humano, a mãe para um filho, né? Olha a diferença que deve ser. É importante, escutando vocês, né, vou falar como Daniela e desculpem em alguns momentos se vier a bagulha também, que ela é muito importante. A flor da pele. Fala aquilo que a gente não consegue traduzir em palavras, ela traz em símbolos, ela traz com toda essa potência do seu imaginário. Mas escutando vocês, como está sendo importante esse tempo, para a gente pensar o que era o tempo nas nossas vidas, né? Porque, na verdade, nós estávamos o tempo inteiro no piloto automático. A gente sempre fez a vida automaticamente. E quando o tempo se ressignificou nas nossas vidas, em que a gente não podia mais fazer dentro do tempo os nossos afazeres cotidianos, a gente passou a se permitir a se reconectar com quem realmente nós somos e a gente não sabia quem nós éramos. E aí que começaram os conflitos, e aí que começaram as questões das emoções. Nós não sabíamos conviver nem com a nossa solidão, quanto menos com relação aos nossos pares, os nossos filhos, as pessoas que convivem nos nossos lares. Então esse foi um momento, está sendo um momento em que nós estamos tentando viver o tempo presente. O que é esse tempo aqui e agora, sem pensar, como você falou, né, Fabiana, no futuro, e a gente ressignificou e deu valor ao passado. Então é importante a gente pensar nessa questão do tempo, o que é o tempo para a gente, né? E a gente vê assim quantas pessoas que tiveram, e aí eu trago essa importância, né, da questão da atividade física, que se não fosse atividade física, mesmo nos seus quadrados, as pessoas não teriam sobrevivido, né? E elas mudaram hábitos saudáveis, passaram a ser mais saudáveis, porque se permitiram ao tempo, que já diz, né? Ao tempo presente. Então, o que eu nunca fiz por mim que eu posso fazer agora? E isso é muito importante que a gente leve no período pós-pandêmico também, né? Que a gente não entre novamente nesse piloto automático em que a gente perca de vista justamente aquilo que é importante para a nossa sobrevivência, né? Na verdade, nós sobrevivíamos antes. E agora nós estamos aprendendo a viver. Estamos
sendo convidados, né? Estamos sendo convocados ao verdadeiro significado do que é a vida. O que nós podemos fazer agora, sem ter essa pressa. E né? tem um detalhe também que é a valorização da gente mesmo e a valorização do outro. Nós, nesse piloto automático, a gente não valorizava de fato o filho que está com a gente, de fato o companheiro que está com a gente, porque aquilo era tão natural, tão na correria e era tão no automático, que será que parar para olhar? Uma vez eu disse, meu casamento está durando, porque eu vejo pouco meu marido. Então, como a gente se vê pouco, dura. E aí nós estávamos convivendo 24 horas por dia, porque ele não saía para trabalhar e nem eu. E muitos casamentos, muitas convivências terminaram porque elas não tinham mais condição de se sustentar. Por quê? Porque as pessoas precisaram se olhar. Porque as pessoas precisaram estar ali presente para aquela relação. E aí se notou que essa relação não existia. Não existia mais, né? E sabe-se lá há quanto tempo já? Há quanto tempo? Isso é que é... Tema para um programa inteiro. Isso, com certeza. Eu achei muito corajoso isso, Débora, que tu falaste assim, ó. Claro, talvez num contexto de brincadeira ou de ironia, né? O casamento está durando porque não encontro meu marido. Mas, gente, isso é uma realidade para muitas pessoas. E, infelizmente, com os altos índices de violência doméstica que a gente tem visto, o auge do problema, muitas vezes, é esse ponto da violência física, né? Entre as pessoas. Então é muito triste, é um alerta aqui, né? Em muitos casos, mas infelizmente, em alguns casos foi uma sentença para algumas pessoas, né? Esse problema do convívio, né? Mas foi assim, aquela história do divisor de águas, né? De que precisa acontecer alguma coisa na vida da gente para a gente dar o basta. Para a gente dizer o chega, para a gente dar o grito de libertação, para a Fábio chegar e dizer assim, olha, não vou mais doutorado, isso, aquilo, quero outra coisa. Esses momentos de decisão das nossas vidas, eles sempre são momentos ímpares. E eles são provocados por algumas coisas. Às vezes são coisas internas e minhas, e às vezes são coisas externas que eu pego e faço com que haja os pontos de mutação. Speak it easy. Traduz, Carlinha, eu não entendi nada, Carlinha. Gente, ela está dizendo assim que realmente foi uma epifania, ou seja, aquela revelação que a pandemia, apesar de ser uma coisa triste, nos trouxe. É isso? Verdade, que nós se identificar e se reconhecer. Exatamente, tá, gente? Então, assim, ó, no próximo bloco, talvez eu consiga traduzir melhor a mensagem em Gramelô que a Bagulha Fitness vai nos dar. Mas, por enquanto, a gente vai a um breve intervalo aqui. Segue com a gente no Jogo de Cintura. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Bom dia, Santa Maria. Boa tarde. Boa noite aos nossos ouvintes. Está entrando no ar a CDN. Central Diário de Notícias. 93.5. 24 horas de jornalismo ao vivo. De segunda a domingo. 21 programas no seu rádio. Muita informação com credibilidade, dinamismo e agilidade. E com o jornalismo que Santa Maria merece. Somos um time de 30 apresentadores. Em 10 programas diferentes, de segunda a sexta. E mais 11 atrações no fim de semana. Com nossas unidades móveis, estaremos direto do local dos fatos. Assegurando a instantaneidade da notícia. E o compromisso de bem informar a nossa comunidade. Para cumprir a nossa missão, contamos com 40 jornalistas da nossa redação integrada. A maior equipe de profissionais da região central do estado. Garantindo que você fique bem informado nas 24 horas do seu dia. A nossa CDN 93.5. Tem também muita repercussão e análise dos fatos. Um time qualificado de comentaristas, convidados que trazem suas opiniões. Garantindo a diversidade e a pluralidade no seu rádio. De segunda a segunda, o melhor do nosso jornalismo está em 21 programas. São 3 estúdios totalmente equipados para viabilizar a transmissão dos programas. Programas estes que vão ser transmitidos ao mesmo tempo na TV Diário e nas nossas redes sociais. E essa integração entre as plataformas permite que o nosso jornalismo chegue ainda mais perto da comunidade,
gerando audiência, visibilidade e repercussão. Informação 24 horas. Diversidade de temas e opiniões. Jornalismo com credibilidade sempre. Esta é a sua CDN 93.5. Central Diário de Notícias. Estamos entrando no ar com o mais completo e qualificado time de jornalistas do coração do Rio Grande. Com o jornalismo que Santa Maria merece. Rádio CDN, Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com o Jogo de Cintura aqui pela TV Diário e também pela CDN, Central Diário de Notícias, no 93.5 FM. Pela internet, você nos acompanha aí pelo YouTube e também pelo Facebook do Diário e pelos canais 26 e 526 da NET. E ainda, gente, a gente quer participação de vocês, tá? Porque hoje esse assunto rendeu e vai render mais ainda e a gente quer relatos sobre o quanto a pandemia ensinou para vocês, o que e quanto, né? E também esses relatos corajosos, como o da Deborah, falando aí sobre relacionamento, né, com seu marido. O que você nos traz aí sobre o relacionamento familiar, seja com seu esposo, sua esposa, filhos, né, parentes? 55991362472, 55991362472 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem escrita ou o seu áudio. E a gente está louca para conhecer aí essas histórias, para poder compartilhar aqui e realmente fazer desse momento mais do que a sala da nossa casa, né? Fazer desse momento uma hora em que você pode ver, ouvir e também participar, porque aqui no programa nós somos mulheres que falam sobre qualquer assunto do universo feminino e vamos além, sempre com bastante firmeza nos nossos posicionamentos. Gente, é muito importante esse ponto, né? A firmeza, a coragem de abrir a boca e realmente defender o seu ponto de vista. Mas eu acho sempre que a gente tem mais propriedade para fazer isso quando a gente ouve o outro, quando a gente entende o contexto em que a gente está e, sobretudo, depois de algumas vivências, né? A experiência nos ensina muito. Acho que quando a gente tem aí alguns anos já de caminhada, tudo fica mais fácil. Mas não quer dizer, outra hora a gente falava aqui em outro dia, sobre idade não ser significado de vivência, né? Mas a pandemia nos trouxe, sim, muita vivência e muita propriedade para falar sobre esses aprendizados. Bom, qual ponto a gente estava antes do intervalo? A tradução do Gramelô. As cachorras, a Carla, a Fabiana, a lá, e Daniela, esse cotidiano que esforce e reinventar-se, cachorro. Entendi. Ela nos traz, então, essa perspectiva, nessa leitura de o quanto ela entendeu que a gente se reinventou. E a gente se reinventou e se reencontrou, e se encontrou, na verdade, depois de ter se reinventado muito. Esse grupo aqui, ele é novo, mas ele é feito de pessoas que são renovadas depois de um período aí de muitas coisas que aprenderam. Eu, por exemplo, falava, né, no primeiro bloco sobre aprender a dizer não. Eu sempre tinha essa necessidade de corresponder às demandas do meu próprio trabalho e, infelizmente, muito ainda das demandas dos outros, mesmo fora do trabalho. Gente, aquela história, eu quero ajudar, eu quero fazer parte, eu consigo. Gente, às vezes você não consegue. Sempre estar atendendo a alguma coisa. Atendendo alguma coisa. E aí você ficar por último. Uma coisa bem boba. E parece, né, para muitos, mulherzinha, mas o skincare, o cuidado com a pele, o cuidado com o corpo. A Fábio falando aqui do exercício, né? Hoje eu consigo fazer todos os dias de manhã o meu exercício. Olha que maravilha isso, gente. Quantas vezes a gente parou e olhou para o relógio, mas não vai dar para ir na academia hoje. Não vai, nem essa caminhada, não vai dar. Eu tenho que preencher tal coisa. Gente, não dá. Isso eu acho que é importante a gente trazer, porque para nós mulheres aparece muito. A gente tem uma predisposição social incutida em nós, diga-se de passagem, social incutida em nós, que o outro é mais importante que eu.
Tá? Então, o filho vem antes, o marido vem antes, a mãe vem antes, a casa vem antes, o trabalho vem antes. Aí lá no final da fila, então tá eu. Sabe? Isso é muito importante, que a gente tenha a noção de que não, primeiro somos nós e não há problema nenhum em ser assim. O amor próprio não é significado de individualismo. São coisas totalmente distintas. E eu acho que essa noção de pandemia nos trouxe isso, porque o cuidado à minha pessoa, o uso de máscara ainda é um cuidado à minha pessoa e um cuidado ao outro. Da mesma forma que eu não quero contaminar o outro, mas eu também preciso cuidar de mim. E a noção, acho que quando vocês falam em exercício, a noção do corpo humano, do corpo nosso enquanto templo divino que é. Então, esses pensamentos introspectivos, a gente também passou a ter essas reflexões mais profundas. Mais e do nosso dia a dia. Agora, eu me lembrei de um episódio que me marcou bastante. Eu tenho um menino de 16 anos. Bruno, beijo, mãe te ama. E o Bruno perguntou, em certa discussão da gente do dia a dia, e aí ele olhou para mim e disse assim, mas eu não sou tua prioridade? Eu disse, não. Minha prioridade sou eu. Olha, a minha prioridade sou eu. Porque o que a gente diz pro filho, Débora? Débora que tem três, né, meninos? Três meninos. O que a gente diz para ele? E age assim, né? Tu é a minha prioridade, a gente sempre dá um jeito, a mãe vai dar um jeito, o pai vai dar um jeito. Mas é gente. Até porque se tu não for a tua prioridade, como é que vai dar um jeito nos outros? Se tu não for a tua, vai ajudar os outros, se a gente não estiver bem até, e aí eu vou pegar esse gancho também, para tu ver como a gente faz essas sacanagens com a gente. Eu larguei o doutorado e peguei um voluntariado. Por quê? Porque a gente não consegue deixar a agenda livre muitas vezes. Claro, esse voluntariado para mim fazia sentido e agregava, e está sendo maravilhoso. Mas como foi automático? Tá, eu não vou fazer mais isso, eu vou fazer aquilo. Coisa. Mas daí vem a prioridade, a noção de importância, aquilo que te faz bem. Entendeu? Aquilo que te faz bem, aquilo que não é uma coisa assim que tu tá fazendo. Uma exigência, mais uma exigência pra gente. Voluntariado legal, é isso que tu quer fazer neste momento da tua vida. Mas o primeiro pensamento vem preencher o tempo. Preencher o tempo. Mas essa noção da prioridade me lembra muito bem a aeromoça, né? Quando tu tá no avião, a aeromoça, em caso de despressurização, coloca... Pra mim também. Depois coloca a da criança. Veio essa memória, gente, veio essa memória. E porque se tu não estiver bem, tu não consegue socorrer tantos outros que tu pode vir a salvar numa situação dessa, né? Muitas vezes a gente tem o quê? E aí vamos lá, não entrando, né, no mérito terapêutico, mas muitas vezes nós estamos doentes, depressivas, com autoestima baixa e estamos ali correndo para atender o outro e não estamos dando aquela mínima atenção para a gente mesma. Mas essa pandemia fez a gente repensar sobre o que é a vida, né? Qual o valor que a gente dava para as nossas vidas? E com certeza, muitas pessoas tiveram este momento da pandemia como oportunidade para ressignificar o que era importante, o que era mais urgente. O mais urgente era viver. Era viver. E também, gente, claro, a gente fala aqui, ó, o autocuidado, isso é muito importante e foi um aprendizado para muita gente, para mim também, né? No sentido de não colocar só a demanda de trabalho na frente. Mas uma outra coisa que também faz parte do prezar a si e ao seu emocional é justamente entender quais são as relações que valem a pena. O tempo é uma preciosidade. A pandemia nos ensinou o quanto o tempo é precioso. E eu perdi a minha avó, depois de 6 meses de ter perdido meu avô fora da pandemia, a minha avó morreu no início da pandemia. Não foi de Covid, mas eu lembro bem, em 2016, quando eu voltei para Santa Maria, depois de um período fora estudando, eu ainda pensei assim, eu quero voltar e eu quero ficar aqui porque eles têm quase 90 ou 90 e poucos anos, eu quero viver esses últimos anos deles com eles. Quando a minha avó se foi uma coisa tão grande, assim, um impacto tão forte, e eu, ao mesmo tempo, eu estava feliz por ter podido viver isso com eles, estar com eles. E eu sabia que se a pandemia avançasse, eu respeitei isso.
E, infelizmente, nem no velório rápido dela eu pude ir, porque eu já estava, isso 1 mês de pandemia, eu já estava com sintomas de gripe, não era Covid. Eu depois descobri que não. Mas eu não fui. E eu pedia, lá nos meus pensamentos, vó, desculpa, mas tu sabe que eu queria estar contigo. Agora, eu teria respeitado o afastamento, porque ela era idosa. Mas eu fiquei feliz também por ter podido ficar com ela até o último minuto, até o último momento. E assim, nós perdemos conhecidos, perdemos parentes, muita gente perdeu pessoas que amava e que ama durante a pandemia e por causa do Covid. E aí que tá, né? O tempo que nós temos entre nossa vida, nosso bem-estar ou nossas atividades, será que a gente também pensa no quanto a gente dedica àqueles que a gente ama e que são fundamentais pra gente? Sabe? Estar com a avó, com a mãe, aquela pessoa idosa, parece que ela vai estar sempre ali, mas não, ela não é eterna. O meu avô, eu lembro, quando ele se foi, a impressão que a gente tinha era que ele nunca ia morrer, ele era muito forte, uma pessoa assim, ó, numa saúde incrível. Então foi um baque também por causa disso. Parece que as pessoas são eternas e elas se vão. Eu acho que a pandemia trouxe muito essa noção de finitude, sabe? A nossa... Tem pessoas que nunca pensam... nem aventavam a possibilidade de morrer. Nós também achamos que nós somos imortais. Né? A gente está sempre esquecendo. A gente tem aquilo para fazer, a gente tem aquilo para fazer. Olha, não tem nem tempo de morrer. A gente não se permite nem morrer, né? E daí, de repente... Ai, que horror. Não, desculpa dizer. Não, é verdade. Que horror, porque é triste a realidade. E aí, de repente, tu olha assim, mas espera aí. Diante dessa temeridade que é esse vírus, ei, eu tenho tempo sim. Então, as minhas 35, vamos deixar por 35, meus 35 anos de história aqui precisam ser bem vividas. Eu preciso aproveitar cada minuto. E uma luta que era individual virou uma luta coletiva, ou seja, se eu cuidar de mim, eu estarei cuidando de todos os que estão à minha volta, né? Então, essa questão da gente pensar não somente no nosso, a partir do nosso umbigo, né, como a gente chama, mas sim em todas essas relações de afetos. Nunca a gente teve tanta necessidade do abraço, nunca a gente teve tanta necessidade. Porque foi negado, aquilo que é negado. E o que aconteceu, inclusive a questão da adoção de animais, simplesmente aumentou de uma hora para outra. Por quê? Porque nós somos seres humanos movidos a afetos. E já que nós não podíamos ter esse contato com os nossos familiares, o que acabou se fazendo? Adotando animais. Por quê? Porque, queira ou não, o animal ele te dá esse retorno e tu consegue demonstrar o afeto para o animal. Não é uma forma de substituir os nossos sentimentos, mas fico feliz até pela questão dos animais, né? A questão dos vira-latas, né? Que foi o maior momento em que se tiveram as adoções de gatinhos, de cachorros, etc. e tal, justamente como uma forma de compensar essa carência, porque nós precisamos de afetos. Tanto que, na medida do possível, a gente via a quantidade de pessoas tentando burlar a questão da pandemia e tentando se encontrar com seus pares, né? E nós não sabemos como que será agora esse retorno de tudo isso, né? Como que ficarão essas cabecinhas, né, que ficaram privadas, né, de afetos, etc. e tal. Mas a gente tem que pensar o quanto que a gente consegue tentar usar todos esses nossos sentidos que, na verdade, a gente nunca tinha se permitido, né? Quando a gente começou a usar esses sentidos da escuta, de eu me permitir escutar meu pai e minha mãe contando histórias de vida, e eu permitir que os meus filhos escutassem isso, como a Carla relata, né, dos seus avós, isso é viver, né? Coisas que a gente tinha perdido pelo tempo, né? Mais uma vez pela questão do fator tempo. E eu acho também, Dani, respeitar as individualidades. Eu lembro que no início da pandemia a gente fez uma conversa tem 40 na redação, e a gente conversou 1 a 1, né? O que a pessoa queria fazer? Queria trabalhar em casa, queria trabalhar aqui na sede, sabe? E como foi importante essa vivência para mim, da gente enxergar que o ser humano ele é distinto, ele vai reagir de maneiras diferentes e como foi um aprendizado importante para mim de respeitar, independentemente de qual fosse a decisão, e de a gente conseguir também atender a essa decisão individual, sabe? Eu acho que foi um aprendizado bem importante essa questão da tolerância, da paciência com o outro. Empatia, né? A empatia na prática. Empatia na prática. Gente, essa frase para terminar a nossa
essa discussão. Infelizmente, o nosso tempo é pouco. Não. Mas assim, ó, realmente evoluímos. Em meia horinha de programa, a gente conseguiu chegar aqui. Empatia na prática. Talvez tenha sido para todos e todas nós o maior aprendizado da pandemia. E eu agradeço as minhas amigas aqui, Fabiana Sparrenberger, Deborah Evangelista e Daniela Minello, hoje na pele de Bagulha Fitness, porque foi uma discussão muito legal e a gente consegue aí chegar a um panorama, né, do que vai ser esse pós-pandemia. Muita coisa que a gente vai ter que botar na prática, aprendizados para levar para a vida inteira. Então, o tema de hoje foi o que a pandemia nos ensinou. Sabemos que tem protocolos aqui que a gente vai seguir mantendo, mas sabemos também que a vida nunca mais será a mesma. Eu sou Carla Torres e agradeço a você que nos acompanhou aqui, seja pela TV, pelo YouTube, pelo Facebook e também pela rádio. E pedimos aí que você siga colaborando, siga mandando seu comentário e sugestão de pauta para a gente abordar aqui no programa no Jogo de Cintura. Jogo de Cintura.